E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo de Trabalho, e hoje eu venho aqui no meu canal do YouTube para a gente fazer uma atualização jurisprudencial. A gente sempre precisa acompanhar os entendimentos do TST, porque esses entendimentos, essas alterações, sempre vão representar gabarito em prova. É inadmissível que você encare uma prova de direito do trabalho ou de processo de trabalho sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST. E já fica o convite. Se você quer um curso completaço de súmulas e OJs, divididos por tema, por assuntos, você encontra lá no meu site em www.rogeriorenzetti.com.br. Sem delongas, vamos lá então para a nossa atualização, nossa primeira atualização aqui importante. Bom, a primeira observação que a gente tem que levar é em relação ao adicional de periculosidade. Vamos ver se vocês lembram do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele vai incidir no percentual, não esqueçam, de 30% sobre o salário base. Sobre o salário básico. Sobre o salário contratual. Então, o adicional de periculosidade, ele vai incidir 30% sobre o salário básico ou contratual sem as demais parcelas. Então, se eu ganho, por exemplo, R$5.000, esse é o meu salário básico, foi o ajustado entre o empregado e o empregador. Mas é claro, eu não só ganho os R$5.000. Além dos R$5.000, meu contrato tem outros penduricários aí. Esses penduricários não vão entrar na incidência do adicional de periculosidade, só os R$5.000. Essa é a ideia. Acontece o seguinte, nós tínhamos uma súmula, que é a súmula 191, que ela falava, ela trazia no seu item único, no segundo período dela, uma exceção que é em relação aos eletricitários. Dizia a súmula 191 que em relação aos eletricitários, que o adicional de periculosidade não incidiria apenas sobre o salário básico, mas sobre todas as parcelas, sobre a totalidade de parcelas salariais. É assim que dizia a súmula 191. Acontece que essa súmula foi alterada. Ela foi alterada, retirada essa parte do item 1 e foi acrescido ainda o item 2 e o item 3 na súmula 191. E o TST, na verdade, veio modular os efeitos dessa decisão, dizendo o seguinte: o eletricitário que tinha contrato na égide da lei anterior, ele vai receber, continua recebendo, 30% sobre tudo. Agora, com a alteração do artigo 193, parágrafo 1º da CLT, os eletricitários contratados a partir dessa mudança, de 12 mil e pouco, eles vão receber 30% do salário básico ou contratual. Olha aqui a súmula 191 vai facilitar bastante. Vamos lá para o item 1. Diz assim: o adicional de periculosidade incide apenas, veja, seguindo a regra que eu falei, apenas sobre o salário básico contratual e não sobre este acrescido de outros adicionais. Ok. Agora vem o item 2 que é novo. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário. Aqui está. Contratado sobre a égide da Lei 7369 de 85, a lei anterior, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então, presta atenção aqui para não fazer confusão. A súmula 191 foi alterada e foi retirada do item 1 a exceção a salário básico que tinha também para os eletricitários, que permitia pagar a totalidade. Ocorre que o item 2 da súmula 191, que é o item novo, vem e fala o seguinte: mas se o eletricitário foi contratado, admitido sobre a égide da lei anterior, 7369 de 85, ele continua recebendo, na verdade, o adicional de periculosidade sobre a totalidade das parcelas. É um direito adquirido dele. Não pode vir uma norma coletiva posterior alterando isso. Nem a norma coletiva para esses empregados
poderia determinar, olha, com a mudança agora não, é só sobre o salário básico contratual. Não, para esse empregado sobre a égide dessa lei anterior, permanece a totalidade das parcelas de natureza salarial. Beleza. Aí você pode pensar assim, Renzetti, estou na dúvida, eu estou achando que continua sim essa exceção. Ela não continua, pessoal. O TST só modulou esses efeitos. Olha aqui o item 3 comigo, olha lá, olha o que fala o item 3. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, de novo, promovida pela Lei 12.740 de 2012, que é a lei nova, atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Aí está. Então, só mesmo modulou. O que eu tenho que levar na minha cabeça? Qual é a regra? Adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário básico ou contratual, sem as demais parcelas remuneratórias. Ponto. Temos agora que pensar, e se for o eletricitário? Aí depende. É um eletricitário contratado sobre a égide da lei anterior, da lei 7369 de 85? É. Então, nesse caso, ele vai receber o adicional sobre a totalidade. E nem norma coletiva pode alterar isso. Agora, se é um eletricitário contratado a partir da lei nova, que alterou essa base de cálculo, ou seja, a lei 12.740 de 2012, o adicional de periculosidade será de 30% sobre o salário básico ou contratual, seguindo a regra. Se mesmo assim você franziu a testa, está com dúvidas, achando que existe sim a exceção, isso é só uma mera confusão, olha aqui na sua tela a OJ 279 da SDI 1 do TST. Essa OJ foi cancelada. E o que dizia essa OJ? O adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. Acabou! Se ela foi cancelada, reafirmo aqui que o adicional de periculosidade, essa é a regra, ela deve ser seguida, incide apenas sobre o salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Apenas modulou em relação aos eletricitários. Fechado? Tranquilo? Muito bem. A próxima alteração jurisprudencial envolve um tipo recursal, um recurso em espécie nosso, que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração cabem no processo de trabalho no prazo de 5 dias e servem para sanar omissão, contradição, obscuridade, um requisito próprio nosso, que é o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Pois bem, acontece o seguinte, que a gente sempre defendia, né, e estudava, claro, os embargos de declaração comportam o contraditório, ou seja, opostos embargos declaratórios, a outra parte se manifesta os embargos? Em regra, não. Ocorre que, quando o juiz vislumbrar um efeito modificativo no julgado dos embargos, deve existir o contraditório prévio. Deve ser aberto o prazo de 5 dias para manifestação da parte contrária. Parou. Me dá um exemplo? Sim. Imagina que o reclamante ajuiza uma ação e pede férias, horas extras e 13º salário. Ok. A sentença condena o reclamado a pagar férias e horas extras. Desculpa, férias e 13º. Não fala nada sobre horas extras. Nada. O reclamante vai fazer o quê? Vai opor os embargos de declaração, pedindo para o juiz se manifestar, julgar as horas extras. Quando o juiz pega esses embargos, concorda comigo que vai dar um efeito tremendo nesse processo? Vai dar um boom nesse processo? Claro. Vai gerar um grande efeito modificativo. Neste caso, deve ser permitido, sob pena de nulidade do julgado, o contraditório prévio, a manifestação da parte contrária. Ocorre que a OJ 142 da SDI 1 do TST não falava isso. Dizia o seguinte, tudo bem, tinha que ter a manifestação da parte contrária, tá, exceto para a sentença. Dizia assim, a sentença que julga os embargos, gerando efeito modificativo, sem que tenha havido contraditório prévio, não é nula, porque da sentença cabe RO, ainda cabe recurso ordinário. E o recurso ordinário é dotado do efeito devolutivo amplo, em profundidade, que coloca o TRT, impede a igualdade comparada ao trabalho.
Então aprecia tudo, fatos, fundamentos, aprecia tudo. Assim dizia o TST. Ocorre que o TST, e a gente já falava isso nas aulas, lembra? Declinou e mudou o posicionamento, dizendo o seguinte: não importa se é sentença, se é acórdão, que seja. Se for vislumbrados efeitos modificativos no julgamento dos embargos de declaração, o juiz, sob pena de nulidade do julgado, deverá abrir prazo de 5 dias para a manifestação da parte contrária. Olha lá, OJ 142, é a nova, que cancelou o item 2 e agora tem o item único. É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia da parte contrária. Contraditório, prévio. Nós já tínhamos essa mesma ideia estampada na própria CLT desde 2014 com a reforma dos recursos. O artigo, segue lá, 897-A, parágrafo 2º da CLT fala: eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na adesão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, na CLT, eu já tinha a ideia aí clara e nítida do contraditório prévio quando o juiz vislumbra efeito modificativo no julgado dos embargos. Ok, pessoal? Então, essa aí foi essa é uma grande atualização, importante atualização jurisprudencial para efeito de prova. Sempre que tiver uma outra, eu venho com outro videozinho aqui no nosso canal e trago para vocês. Espalhem com seus amigos aí o nosso canal no YouTube, né? Vai ter muita dica em 2017, muito vídeo, muitas revisões gratuitas, muita coisa. E se você, repito, quer conhecer um pouco do meu trabalho, os meus cursos, tem lá curso de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, súmulas e OJs completaços, é só ir no meu site, em rogeriorenzetti.com.br. Bons estudos, conta sempre comigo, sempre avante e nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!